O meu SAF, como vocês sabem, ele é um sistema que conta com o auxílio da irrigação. Mas não é sinônimo de orgulho, né? Mas é um sinônimo de alternativa em ter a possibilidade de produzir talvez o ano todo algumas culturas, como a banana e outras. Eu não me orgulho de ter um SAF irrigado, mas também eu não deixo de usar, porque é uma maneira de fazer os testes aqui, de fazer a experiência no para ver como é que é fazer um sistema agroflorestal irrigado. Mas a intenção minha é ter um sistema ainda sem o auxílio da irrigação. Ter um sistema que eu possa sobreviver cultivando anualmente, utilizando os tempos para poder fazer os plantios, né? Os tempos, respeitando o tempo de cada espécie. Por exemplo, aqui na nossa região, a ideia de plantar milho e feijão é só quando chove. É final de ano até início do ano. Mas daí as chuvas ficaram muito escassas. Ficou muito difícil produzir nesse tempo, né? Ficou muito difícil produzir o nosso próprio alimento somente com o recurso da chuva. E aí a gente costuma usar a irrigação para auxiliar o plantio. Muitas das vezes que as pessoas vinham plantando, os agricultores vinham plantando, e acontecia de que perdia todo o trabalho e o investimento e a semente, porque às vezes faltava chuva para germinar, às vezes para vingar, às vezes a semente vinha a germinar, mas não, o ciclo da chuva não se cumpria, e daí o ciclo da planta também não se cumpria, e vinha a ter muitas falhas, e isso desencorajou demais os agricultores. Muitos deles tiveram que ir embora, vender suas terras, e foi daí que veio muita gente a investir em poços artesianos. Muitos lugares não tinha energia, e o custo da energia de combustível fóssil ficou muito caro para você manter um motor a gasolina ou a óleo para puxar uma água, bombear uma água de algum lugar. É inviável. Aí hoje já tem as energias elétricas, ou a eletricidade utilizando a luz solar, né? Usando os raios de sol, que é as placas solares, energia fotovoltaicas, e está fazendo com que muitas pessoas instalem e tentam manter no campo. Mas essa perfuração de poço de forma volumosa em cada região, isso também no futuro talvez possa gerar alguns problemas graves de falta de alimentação dos recursos das nossas riquezas que estão abaixo do solo.
Porque se fazer um grande volume de retirada dessa água subterrânea, que é a água preservada que a natureza criou, pode vir a agravar outros fatores, né? Existem plantas que necessitam de buscar água longe. E às vezes, se explorar demais essa água do subsolo, possa vir agravar. Então tem que fazer de forma pensada, de forma racionada, porque senão, se exagerar demais nesse bem, nessas perfurações de poços, nesses bombeamentos do lençol freático para cima da atmosfera, pode, em vez de ser uma solução, gerará outros problemas mais graves ainda. Aí a gente vê que na agrofloresta, mesmo sendo uma agrofloresta irrigada, que a gente está tentando usar menos essa irrigação. E por isso que no futuro eu pretendo fazer um SAF visando economia de recursos naturais e criar recursos naturais. Utilizar as plantas para forrar solo, para quando vier a irrigar menos, e quando chover, essa água manter no solo e não escapar de forma muito rápida. Manter o solo úmido, e também o sol que sai muito quente, a gente proteger as terras com a matéria orgânica das podas, das plantas, para poder ter uma retenção maior, e fazer uma planta, ou fazer um sistema, um croquis, observando o degrau das plantas, onde as plantas de cima vai protegendo as de baixo, e essa sombra vai favorecendo também a retenção de água aqui de cima, e essa água ir descendo de forma lenta, de forma bem calma, para que não venha afetar e não venha a fazer uma compactação do solo muito pesada, impossibilitando de plantar algumas culturas que necessitam, no seu estágio inicial, de um solo bem leve, bem fofo, para poder formar o sistema radicular. E daí visando sempre a melhorar o ambiente. Por isso que é importante as pessoas ter a consciência de estar usando os recursos naturais, mas usar de forma que venha a dar sequência na ajuda do homem em criar recursos naturais para aumentar esse volume de água no subsolo, e fazer com que ela venha também para a atmosfera de uma forma não tão explorativa, não tão de forma que venha a explorar tanto, e sim de criar os mecanismos. E o mecanismo importante para bombear essas águas do lençol freático para a atmosfera é o plantio de árvores pivotantes, plantio de árvores que tem um poder muito forte de buscar água embaixo e jogar essa água para cima, e onde ela vai criar um ambiente, e essa água vai favorecer o ambiente que aqui está sendo criado, para poder dar manutenção do lugar, ter um microclima para criar outras plantas que tem o foco do agricultor como fonte de renda e fonte de alto consumo também.
Aí a gente falar em agrofloresta não é simplesmente só plantar árvores, né? Também tem o foco econômico, foco social, ecológico, que visa a sustentabilidade também, que se a gente conseguir fazer um sistema altamente sustentável, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa maravilhosa para a sociedade, para o planeta, para cada país, cada nação. Isso seria importante investir nessas políticas de alta sustentabilidade, mas não simplesmente ir lá colocar uma placa solar, montar um sistema elétrico que falam que é sustentável, mas que não tem o conjunto de todo um sistema autossustentável. É a mesma coisa de fazer uma agrofloresta sem visar o sistema agroecossistema. Então, tem que ter a cooperação de todos os sistemas. Então, para ser um sistema forte e autossustentável, de verdade, e não um autossustentável simplesmente voltado para um marketing de esse produto é autossustentável, mas tem que fazer de verdade a autossustentabilidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é um momento onde existe um vírus que está vindo muito forte contra a espécie humana. E esse vírus, se não combatido, ele causará um impacto muito forte na sociedade, como já está causando. O Brasil ultrapassa, o Brasil na verdade chega aos 500 mil vidas perdidas, né? E aonde entra as políticas as políticas públicas, as políticas econômicas, ecológicas, as políticas ambientais e sociais e ecológica e econômica, elas não trabalharam juntas. Nós percebemos um Brasil que é um país que não tem coordenação nesse sentido de políticas. Uma esfera trabalha ali, a outra ali, fica essa coisa desincronizada. Isso favorece demais acontecer os problemas. Nós tá vendo pessoas trabalhando no meio ambiente, mas que não visa o meio ambiente, visa só a economia. Nós vemos pessoas trabalhando no setor econômico, mas não visa o setor social e nem o ambiental. E a gente fica sem pessoas que trabalham com o lado social. Não existe uma política social no Brasil atualmente. Já era fraca, hoje não tem. Então, a gente precisa criar essas estratégias, não afastando, mas sim juntando os mecanismos para fazer algo que visa a segurança dos povos, a segurança dos povos. Que eu falo povos, não estou falando povos indígenas, povos ribeirinhos, povos antigos, não, só estou falando povos, seres humanos, todas as pessoas, todas as raças, etnias e todas as pessoas, não importa qual rumo ela tem, qual ideologia ela tem, mas sim quando se trata de vidas, de espécies, não só de espécies humanas, mas também espécies importantíssimas que existem
no meio ambiente, que o ser humano não é um ser vivo que só depende da própria espécie, não. O ser humano depende de todas as espécies, das macros, das micros, não importa, não importa. E o vírus da Covid, o SARS-CoV, ele está vindo aí para dar uma demonstração para nós, seres humanos, que não somos os controladores do sistema. Nós temos a oportunidade de rever que nós não controlamos isso. Nós podemos melhorar, mas nós está só piorando para que as coisas venham a acontecer de forma degradante. Então, o ser humano é o único ser vivo entre todas as espécies que tem o poder de destruição em massa. Nós usamos todos os recursos a benefício próprio, e esse benefício próprio é totalmente contraditório, porque esse benefício próprio ele vem a não ser um benefício, ele vem a ser um malefício. Quando avança demais nas florestas, quando não tem nenhuma política de melhorar o ambiente, melhorar a forma de utilizar os itens que a gente usa, a forma de descartes de rejeitos e de lixo orgânico, lixo que não é verdade lixo, é uma matéria que pode ser reutilizada, mas só que nós não visa essas questões. Nós simplesmente quer viver, comprar e descartar. Viver, comprar e descartar. E quando surgem os problemas, nós não sabemos para que rumo vão. E quando vem os problemas, muitos malfeitores ainda vêm usufruir das pioras das políticas, da fragilidade que se construiu socialmente falando, para fazer o quê? Para usar como oportunidade para se capitalizar mais ainda, para concentrar mais ainda riqueza em cima de uma desgraça, de uma miséria, de uma espécie de ser vivo que só caminham rumo à sua própria desgraça, assim, em termos de estamos caminhando para a extinção da espécie humana. E a culpa simplesmente é nossa, de cada um. Minha, sua, de todos, os governantes, pior ainda, que utilizam dos momentos importantes, que era para eles poder coordenar algo, eles simplesmente fazem totalmente o contrário. Simplesmente usufrui da miséria. E essa miséria, essa forma de usufruir não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum. Vai levar o que? A destruição dele e de todos. É de uma espécie, não se trata de um conjunto só. Não se trata de só um grupo que vai se ferrar. Todos vamos nos ferrar. Então, mas como o problema psicológico da sociedade está muito complicado, afetado, as pessoas não se dão conta do mal que ela é, do mal que somos para nós próprios. Nós somos o pior problema que a gente enfrentamos. Nós somos os causadores do nosso próprio caos. Isso é muito triste, e não perceber que somos um problema é mais triste ainda. Então, para viver bem, não depende só de fazer uma agrofloresta,
ter uma placa solar e tudo essas questões levadas, não. Tudo está em conjunto, está interligado, tudo está em sincronia. Então, o que a gente precisa é rever isso, observar, sentir e aplicar. Essa é a minha mensagem, e que os governantes tomem uma atitude humana, tome consciência dos seus atos, pare para pensar, raciocinar e ver que não é assim que funciona a vida. A vida não é assim que funciona. A vida é um mecanismo perfeito. Então não adianta fazer algo aqui e não achar que não vai ter consequências, que vai. A natureza, ela vai sempre trabalhar para organizar, nem que for de uma forma que venha a ser bem complexa, de uma forma trágica. A natureza vai cobrar do ser humano o que ela está fazendo com a sua própria casa, que é o planeta Terra. O macro-organismo, ser vivo que cria todas as espécies, que o ser humano acha que a única espécie a ser preservada e ser cuidada é a dele. Infelizmente, nós humanos não cuidamos nem da própria espécie. Imagina cuidar das outras espécies.